Você está assistindo o Episteme, eu sou o João. Eu sou o Otávio. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre memória. Então, faz tempo já que a gente... Faz tempo não, né? A gente deu uma deslocada no nosso cronograma, então semana passada era pra gente ter gravado e postado um episódio, só que acabou que certas inconveniências apareceram, né? Na faculdade, enfim, teve feriado. E acabou que a gente deixou embolar as coisas e deslocamos, demos uma mexida no cronograma, né? Então, hoje a gente está vindo aqui para trazer um assunto que a gente decidiu meio de última hora também, né? O JP ele trouxe... São os que vão sair legais, já tenho certeza. É verdade, Mas o JP, então, ele achou um episódio interessante de Black Mirror pra gente comentar e relacionar a um tema que é de bastante relevância, assim, né, dentro da psicologia, um dos temas mais estudados, né, experimentalmente dentro da psicologia, né. Então a nossa proposta hoje é relacionar o tópico memória, né, a um episódio de Black Mirror, que é o episódio que chama Eulogia da última temporada, né, a última temporada, né? Exatamente. Então como vai funcionar um pouquinho do roteiro e do guia que a gente vai conversar hoje? A gente está trazendo esse episódio da 7ª temporada de Black Mirror. O nome do episódio é Eulogia, então tem spoilers. Se tu não viu o episódio ainda, vale muito a pena ver. É o meu episódio favorito de Black Mirror e eu já assisti praticamente todos os episódios, todas as temporadas. Só não assisti aqueles que a galera fala muito mal mesmo. Então, super compensa, é um episódio muito interessante, muito emotivo e muito triste, né? E ele é bem na pegada do que é pro Black Mirror ser, ou que, tipo, as melhores ficções científicas, né? As melhores utopias, distopias científicas de coisas de futuro e tudo mais. É legal quando elas usam o futuro para falar sobre as coisas que acontecem hoje em dia, né? Então... Dá uma proposta de futuro, assim, né? Dá uma proposta de futuro que fala sobre o que rola hoje em dia, entendeu? Não é sobre um problema que a gente não tem ainda, né? Luta é um problema que rola com todo mundo, desde sempre, vai rolar para sempre, né? Sim. Mas o Alexander Luria, né? Que a gente vai usar hoje para embasar cientificamente a nossa conversa, embasar para ter pra gente querendo sempre cumprir com aquele nosso ideal de ter uma referência na literatura, né? Legal para falar. E hoje vai ser o Alexander Luria, ele é um psicólogo soviético, ele é um dos fundadores da psicologia histórico-cultural, né? Isso. E ele estuda, ou ele basicamente foi quem a gente viu falando no primeiro semestre sobre os processos e os fenômenos psicológicos, né? E um desses processos que a gente estudou foi a memória, né? Então, quando a gente precisou falar de memória agora na Eulogia, a gente lembrou dele e dos textos que a gente leu sobre ele, né? Nas aulas do professor Rafael Iglesias. Esse mesmo. Né? O grande, né? O grande Rafael Iglesias. Grande. Então é isso, nesse primeiro momento a gente vai comentar um pouco sobre a memória, propriamente dito, o processo e o fenômeno psicológico da memória, como ele funciona, de onde vem, como ele é construído. E para isso, a gente vai usar um arquivo, que é como se, a gente vai usar um artigo, que é como se fosse uma revisão de leitura do texto do Luria. O Luria fala sobre memória no livro dele de Curso de Psicologia Geral, volume 3, se eu não me engano. Ele fala de memória e atenção. E esse cara aqui, o Jorge La Rosa, ele é da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele fez meio que um apanhado, assim, e um resumo das perspectivas do Luria sobre a memória. Então é um artigo muito legal para quem quer ler e não quer ler, tipo, 60 páginas do Luria falando sobre memória, porque ele é meio superfisiologista ainda, né, por mais que ele seja da cultural. Esse artigo, tipo, é legal que eu acho que são 7 páginas de texto mesmo, assim. Sim. E, tipo, condensa muito bem todos os conceitos, assim, que a gente viu, né? Os principais tipos de memória, né? É um pouco da história do desenvolvimento dos estudos de memória, né? Isso. Alguns dos principais experimentos ao longo da história também. Então é bem legal, é curtinho e, tipo, tu não tem que ter nenhum conhecimento prévio muito aprofundado para entender o que ele tá querendo dizer ali, né? Sim. Acho que é legal dizer também que esse artigo ele é super antigo e super atual, né? O artigo é de 1982, que a gente tá usando. Você vai até o formato como ele é escrito, tipo, ele segue as normas da BNT, né? Mas ele é bem diferente do que a gente conta no Cielo, por exemplo, né? Sim, parece um pergaminho, né? Parece tipo um pergaminho, É de 82, aqui, de Porto Alegre. Então, vamos lá. Então, pra gente começar aqui a nossa conversa sobre memória, vamos falar sobre a definição que o Luria tem
de memória e que o Jorge cobre dentro do artigo dele, né? Para o Jorge, essa definição do Luria está muito ligada aos fenômenos. Então, ele vai dizer ali no segundo tópico, no primeiro parágrafo, que a memória ela é, por definição, o registro, a conservação e a reprodução de vestígios de experiências anteriores, né? Então, quando a gente passa por fenômenos, a gente passa por experiências e que a gente interage com elas e essas experiências interagem com a gente tende a fazer uma tríplice função desses fenômenos que possibilita com que a gente guarde essas experiências. Essa tríplice função consiste em registrar esses vestígios que aconteceram com a gente, conservar esses vestígios dentro da nossa memória e reproduzir eles em algum momento, né? Eu acho legal do reproduzir, né? Porque, tipo, se tu registrar um vestígio, conservar e não reproduzir, muito provavelmente tu vai esquecer, né? Sim. Então a parada ele fala em evocar, né? Então reproduzir seria tipo tu lembrar, né? Então os teus sentidos eles entram em contato com a experiência, né? Com algum evento, enfim. Ao tu entrar em contato com a experiência, tu vai registrar em algum grau na tua mente, tu vai conservar, e o que faz tu manter, tu realmente conservar solidamente ali é tu evocar, seja por necessidade, seja por... Exatamente, mano. Enfim. Então a memória é isso, ela é o registro, a conservação e a reprodução desses vestígios de experiências anteriores. Essa é a definição mais sucinta e conceitual da memória, né? O Luria cair numa prova de processos, sim. O conceito seria esse, né? E o Luria, ele fala que ele usa esse termo mesmo, vestígios, né? Vestígios. E ele fala que os vestígios da experiência, eles marcam o sistema nervoso, né? Até porque, como ele falou, ele tem uma base bem de neurofisiologia, assim, né? Que a gente não vai entrar muito até hoje, porque não é acho muito... que o nosso público-alvo curtiria escutar. Não é muito interesse também, não é Não relevante é que a gente curtiria muito falar sobre. Exato, Não que não seja relevante. É relevante pro campo científico ali da psicologia, mas para a conversa que a gente tem agora não é. Não tem por que falar, né? Não tem por que trazer. Isso, exatamente. Então, a gente, além de definir a memória dentro disso, né, o registro, conservação e reprodução dos vestígios da experiência anterior, ele também divide esses fenômenos da memória em 3 campos, né? O campo emocional, em que a memória está ligada ou está vinculada. O campo dos fenômenos dos processos motores, né? Por exemplo, memória muscular, outros tipos de memória. Qualquer aprendizado de movimento que a gente tem, né? Um fenômeno seja de um esporte, de um instrumento, tudo envolve memória, né? Sim. Tudo. Eu abri um parêntese aqui, que na Liga de Psicologia do Esporte, Liga Acadêmica de Psicologia do Esporte, aqui da PUC-Paraná, a gente deu eu lembro de uma aula do semestre passado que a gente deu uma olhada na importância da memorização no treinamento. O que é basicamente o treinar dentro do esporte, né? O que muda um jogador de futebol amador e que tem bons dribles de um jogador profissional, sei lá, de um Firmino, de um Neymar, de um, sei lá, outro jogador que dribla bem. Eu não sou o cara que... Eu também não. Enfim, esses 2 exemplos estão bons. E esses jogadores que repetem esses movimentos muitas vezes, até que esses movimentos já não precisam mais de uma tomada de decisão para serem realizados. O que significa? O movimento é tão automatizado dentro da memória dentro desses fenômenos motores, que ele pode utilizar mais energia do cérebro em tomadas de decisão de uma maneira geral, do que necessariamente para executar o movimento do drible. Então, por exemplo, quando a bola chega no meu pé, e eu estou jogando futebol, eu sou horrível no futebol, eu tenho que ficar pensando o movimento que eu vou fazer com o meu pé, o que eu vou fazer com a bola, onde a bola está indo e tal, porque eu não treino futebol. Agora, quando a bola chega no pé do Neymar, é automático para ele a maneira como ele recebe a bola, a maneira como ele vai movimentar o pé e conduzir a bola, o que sobra espaço e energia para ele tomar decisões enquanto faz esses movimentos. Para quem eu vou passar a bola, quantos marcadores tem perto de mim, qual dos milhões de dribles eu sei fazer, aonde eu vou chutar a bola. Então isso é um dos papéis da memória dentro dos processos motores. Né? Isso para qualquer gesto motor, né? Então a repetição de um gesto motor faz com que, como ele falou, tu automatize esse gesto e tu precise cada vez menos, de
despender atenção e outros processos cognitivos para realizar aquilo ali, né? Então, fica algo simplesmente natural, né? Então, por ser natural, não tem um processo ali de pensamento ativo. Eu preciso parar, receber a bola com o pé direito, virar um pouquinho, entendeu? Seja para tocar um instrumento, seja para jogar bola. Isso, a questão é, quanto mais tu repete o gesto, mais natural ele fica. Menos tu precisa de processos ativos, né? Para que aquilo funcione. E por isso que é importante o treino, né? Tem um treino que você vai usar a cabeça para falar, então esse movimento é assim que faz. Você repete, até ele ficar automatizado. Isso é treinar, né? E por último, né, o artigo cobre sobre os fenômenos e processos intelectuais de armazenamento da memória, né? Os fenômenos cognitivos de armazenamento da memória. Então, que a questão é que ele reforça muito no artigo que memória não é uma função mecânica, né? Que a ideia que muita gente tem de, tipo, é simplesmente gravar a informação e não envolve nenhum tipo de, sei lá, de processo intelectual por trás, mas envolve todo tipo de memória. Tem, por mais sutil que seja a atuação do raciocínio, né, do intelecto, sempre tem, né? Mas isso a gente vai entrar mais aprofundadamente, né? O artigo, ele conduz a pesquisa dele com umas principais perguntas que ele tenta responder. Qual a maneira como os vestígios da experiência anterior são registrados? Então, basicamente, qual a maneira como a memória funciona? Quais são os mecanismos fisiológicos, né, quando a gente fala de sistema nervoso? E, principalmente, quais são as condições que contribuem para o registro dos vestígios ou as condições que obstaculizam esses vestígios? Basicamente, o que ajuda a gente a gravar melhor as coisas e o que atrapalha a gente a gravar melhor as coisas. E é isso que a gente vai cobrir hoje. Ali no quinto tópico, o artigo cobre um pouco do processo de consolidação dos vestígios e ele cita algumas coisas interessantes, né? Como a gente não vai se estender nos processos fisiológicos da memória, acho que isso aqui são legais. Os estudos relativos dos problemas à consolidação de memória, eles têm meio que um denominador em comum, ele diz aqui, que é justamente a conclusão da necessidade de um determinado tempo para que os vestígios se consolidem, né? Então é muito aquilo de, tipo, tu estudar muito uma prova, muito, na hora, tu estuda pela manhã e vai fazer as questões à tarde, tu vê que não tá conseguindo decorar, às vezes, sei lá, tu dorme e no outro dia tu tá lembrando das coisas, entendeu? Precisa de um tempo pra informação se alocar na tua cabeça em algum lugar. O texto do curso de Psicologia Geral, o Luria disserta exatamente de como eles fizeram esse cálculo, de que parece pra eles que leva mais ou menos 15 minutos nos animais para consolidação de uma habilidade adquirida. Para memorização de uma habilidade nova adquirida, parece que demora esses 15 minutos. Né? Eles explicam, tipo, mano, é enorme lá, não vou conseguir dissertar aqui sobre, mas eles dizem sobre isso. Ele fala aqui um pouco sobre as substâncias que também ajudam a gravar coisas na memória. Então ele fala sobre a estequinina, que torna mais resistente, torna as memórias mais resistentes a influências destruidoras, né? Então a memória não é puramente um mecanismo de leitura e decoração. Tem várias coisas que englobam, que afetam a memória, desde o choque físico que a gente falou, ao tempo que você está lendo alguma coisa, o tempo que você demora para processar. Neurotransmissores, substâncias extras. Mas a gente não vai se estender muito nisso. E vamos para os tipos principais de memória agora. Tá, então a gente vai entrar agora nos principais tipos de memórias, né? Cobertos aqui pelo artigo nosso, né? E a primeira que ele cita são as imagens de representação, né? Memória de representação, enfim. Que é o tipo, não sei se dá para dizer o tipo mais fundamental, mas é um dos tipos mais fundamentais de memória, porque são essas imagens de representação, elas regem a base de como a gente compreende o mundo, né? A gente compreende o mundo da maneira que a gente compreende por causa desse tipo de memória aqui, né? Então, são as imagens de representação. E o que elas são? Elas são, enfim, uma experiência comum a todos os seres humanos, né? O que são as imagens de representação? Elas são os conceitos gerais abstraídos das coisas, né? Então, por exemplo, tu vê um automóvel, uma árvore, qualquer objeto que seja, né? Tu dá de cara com esses objetos ao longo da tua experiência de vida, né? Vamos pegar o exemplo da árvore. Tu vê uma árvore
E tu sabe que existem várias árvores, vários tipos diferentes de árvore, né? Várias espécies diferentes, com tamanhos diferentes, tipos de madeira diferente, grossura de tronco diferente, folhagem diferente. Mas tu sabe que todas essas diferentes árvores fazem referência a um conceito geral, né? A forma abstraída da árvore. O que é uma árvore? O que é essencial de uma árvore? Então, a imagem de representação de uma árvore seria esse conceito geral, né? Ou seja, a abstração, né, das características essenciais de uma árvore, não as acidentais, não as contingentes não necessárias, né? Então, tu sabe que todas as diferentes árvores são árvores, independente do tipo de folhagem, da madeira, do tamanho, todas elas são árvores, né? Assim como quando tu vê pedras, ou enfim... Cavalos, vacas, né? Não é porque tu vê uma vaca da pelagem diferente, mano, que animal que animal é esse? Tu sabe que aquilo ali faz referência a um conceito geral, né? Exato. Então, que é a forma de uma vaca, a forma de uma árvore, né? Uhum. A abstração geral, né? Então, isso seria imagem de representação. Essa categorização, né, dos seres, né? Das experiências, das coisas que tu vê ao longo da tua vida, né? Uhum. Eu acho legal que ele fala aqui também que as imagens de representação, elas são diferentes das imagens diretas por serem polimodais. Isso é importante também, né? É a questão que, como a gente falou, né, a imagem de representação das coisas leva em conta informações de vários sentidos diferentes, né? Então ele falou polimodal. Polimodal no sentido de que essa categoria de ser geral que abrange vários seres particulares, as árvores, uma árvore, né, o conceito de árvore abrange vários tipos de árvore, essa imagem de representação leva em conta, por exemplo, informações visuais da árvore, auditivas, sei lá, do barulho da folhagem, a textura da madeira, do objeto, enfim, né? Isso para qualquer coisa, até para uma pessoa, né? Enfim, a mesma coisa, né? Então, diferente das imagens da memória idética que ele falou, a memória direta, a imagem de representação é um tipo de memória que é polimodal. A direta não, a idética é só visual, por exemplo. Tu lembrar visualmente de uma paisagem, só né, a parte visual, então envolve só um sentido, né? Exatamente. Muito interessante também, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas se eu não me engano, é esse tipo de... Me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, são as crianças que têm esse tipo de imagem mais constelado de uma certa maneira. Mais envolvida. Eu cheguei a anotar aqui uma parte grifar uma parte que fala bem assim, abre aspas, a imagem de representação de um objeto pode ser enriquecida a partir de uma maior interação com o objeto. Sim. Que inclusive garantirá uma maior apropriação do conceito. E eu anotei, escrevi do lado, crianças trabalhando com material dourado. Foi esse o exemplo que o Rafael deu, não foi? No primeiro semestre, que ele falava que, tipo, quando a gente tem criança em ensino fundamental, que ainda não tem essa questão da memória verbal tão bem construída, a gente lida com outras maneiras para eles decorarem as coisas, né? Então, se eles vão trabalhar com tabuada, números e multiplicação, ao invés de dar uma folha de papel e um lápis, a gente dá os materiais dourados, a gente dá a pizza, a gente dá outros recursos culturais para eles aprenderem conteúdos que eles precisam memorizar. Sim, como eles interagem coisas que enriqueçam assim, o estímulo. Porque a memória verbal, que é o próximo que a gente vai falar, ela é mais complexa, né? Não é tão simples. Ela precisa literalmente de um nível de maturação cerebral, de maturação cultural para ser assimilada. Tipo, ela é mais... envolve, como ele falou, ela é mais complexa, envolve mais informações, mais tipos de informações, né? Então, a questão é, como ele já apontou, as crianças têm uma memória visual muito mais forte, mais vívida do que os adultos, né? E justamente por essa questão de que eles ainda não têm acesso, não desenvolveram, pelo menos completamente, a linguagem, né? Não se introduziu ainda, culturalmente, socialmente, não se fez a introdução da linguagem para eles. Então, tipo, eles... a linguagem... enfim... formal, né? Exato. A escrita. A escrita, a língua, entendeu? Então, faz sentido a memória visual deles ser mais envolvida, porque é o aparato que eles têm, né? Tá ligado? É o que eles têm. Não tem outros recursos. Tem alguma coisa, em algum lugar no artigo, que ele fala que isso é um dos motivos pelo qual a gente não tem tantas memórias
tipo, antes da primeira infância, né? Tipo, quer dizer, até a primeira infância, né? Que é até 6 anos. Então, tipo, dos 6 anos pra frente é quando a gente costuma lembrar de alguma coisa ali, porque antes disso, as imagens de representação, elas são memórias importantíssimas, elas são muito mais difíceis de ficarem gravadas a longo prazo. Sim, né? sim. Então, eu tenho um exemplo muito legal, mas eu vou primeiro falar da memória verbal. Então, a memória verbal, ela é a mais complexa e a forma mais elevada da memória humana. Então, por exemplo, se você que está assistindo, hoje em dia, lembra de alguma coisa, 90% das coisas que você vai lembrar, ou até menos, ou até mais, perdão, vão ser através da memória verbal. Porque quando eu lembro, por exemplo, que eu tenho que limpar a minha casa, ou quando eu lembro que eu tenho que, por exemplo, levar o meu cachorro, a minha cachorra para passear, quando eu pego esse recurso na minha memória, eu não fico imaginando a minha casa e eu com uma vassoura limpando ela. Eu não imagino a minha pessoa com o cachorro andando na rua. É um processo muito complicado. Quando eu falo, eu preciso levar o meu cachorro para passear, tô lembrando que eu preciso levar meu cachorro para passear, eu lembro da ideia, de uma maneira geral. Eu lembro da linguagem me dizendo que eu preciso levar o meu cachorro para passear. Sim. Condensa o essencial daquilo que você quer lembrar. A questão é que não é uma retenção, não das palavras, tipo, não das palavras propriamente ditas, mas da ideia delas. É porque quando tu fala memória verbal, às vezes a pessoa pode pensar, tipo, gravar as palavras, gravar o texto, o parágrafo, mas não é. Tipo, não é isso. Tanto que ele fala no artigo, né? Pode falar. Que por exemplo, ele fala muito interessante que hoje em dia, na verdade na época dele, né? O artigo de 82 já se tinha um problema para memorização das coisas, né? E uma das coisas que o Jorge tenta pontuar muito forte no artigo dele é a de que a memória não é simplesmente o processo mecânico de acumular informação, sabe? Não é estudar como acumular mais informações. Não é decorar, não é só um processo de decorar. Exatamente. A questão essencial da memória verbal é a capacidade de análise e síntese. O que significa? Quando a gente é apresentado uma informação nova, quando a gente é apresentado um estímulo novo, para a memória verbal funcionar, a gente precisa olhar para esse estímulo, olhar para essa informação, fazer uma análise dessa informação, talvez, uma síntese daquilo. Talvez não é algo tão consciente, é algo que acontece sutilmente, mas a gente sempre faz isso. Sim, né? E é sempre muito mais fácil. Por isso que é muito mais fácil decorar as coisas por memória verbal. Porque quando tu consegue realmente fazer uma análise e uma síntese daquilo, fica mais fácil de lembrar. Então a gente vai dar um exemplo aqui, literalmente, de estudo. Quando tu está estudando alguma coisa, é muito difícil quando você tem aqueles conteúdos em que você precisa decorar. Por exemplo, sei lá, você vai estudar ciclo de Krebs. Aí tu tem que decorar as etapas do ciclo de Krebs e o que acontece em cada uma das etapas. É extremamente complicado. Mas se você der uma matéria de, por exemplo, entender, sei lá, o ciclo das briófitas, tu não precisa decorar. É fazer uma análise daquele conteúdo que está sendo apresentado e uma síntese para que você consiga entender o que está apresentado. Buscar um sentido. Sentido. Né? Então vou até abrir aspas. Abre aspas. A insuficiente capacidade de análise e síntese é o que falta a alguns. E não a memória, como eventualmente enfatizam. Tipo, quando alguém reclama para você que, nossa, eu estudei, mas eu não decorei nada. Então provavelmente é porque não entendeu. Exato, porque se tivesse compreendido... Precisa entender para decorar. Seria mais fácil reter, né? Exatamente. E tanto que, como você falou, capacidade de análise e síntese não só na memória verbal, na verdade a de representação também. Esses tipos de memória, como a gente já apontou, não é uma coisa mecânica igual muita gente pensa de decorar por decorar. Todos esses processos de memória envolvem elaboração intelectual, né? Tipo, processo de raciocínio. Até na imagem de representação, como eu estava falando, quando tu constrói uma categoria, tu abstrai a categoria geral de um tipo de ser, como, por exemplo, de uma árvore, tu tá ali discriminando características essenciais que faz a árvore ser uma árvore e separando das características secundárias, as características que, se mudar na árvore, ela continua sendo uma árvore, né? Tu sabe disso. Então, o funcionamento da tua cabeça, né, a construção desse tipo de memória, tem por baixo esse funcionamento aí, tem uma elaboração aí intelectual, né? E a gente pode até fazer uma semelhança aqui entre discriminação, que ele fala que é importante nesse tipo de memória, né? Discriminar os traços substanciais, os traços acidentais, ou conscientes. Dos traços... como tu tinha falado antes? Os acidentais, que são secundários, e os substanciais ou essenciais. Discriminar esses dois tipos de traços é semelhante à análise. O que é análise? É separar
Análise é tu pegar as partes por partes ali e entender, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é importante, isso não é importante. Isso não é importante. E fazer uma síntese disso. Síntese é o quê? É sintetizar, é reduzir e principalmente, fazer uma interpretação sua acerca daquilo, entendeu? E isso que contribui para a capacidade de aprender, né? Que é um dos objetivos do artigo, porque ele é um artigo da Faculdade de Educação, né? Claro. E ele finaliza esse capítulo sobre... Para dar mais um exemplo de memória verbal, que a gente estava discutindo aqui antes, é o exemplo de quando você lê um livro. Quando você lê um livro de 100 páginas, sei lá, 120 páginas, obviamente você não vai lembrar de todos os conteúdos que foram ditos naquele livro. E ninguém lembra. Você não vai lembrar palavras por palavras. Ninguém lembra. Não, ninguém é uma máquina de lembrar tudo isso. O que você entende é uma análise e uma síntese daquele livro. Você entende o que o autor quis dizer naquele livro. Você entende o objetivo daquele livro. Você entende o que o livro quis ensinar pra você. Sim. O essencial. O essencial. Tu condensa, tu descarta tudo aquilo que é irrelevante e condensa as coisas que te marcaram de alguma forma. Isso, aquela parada. Também é algo treinável, né? Tu nunca teve o hábito de ler. Aí tu começa a ler e tu tem dificuldade, não entendi nada do livro, tem dificuldade de reter informação quando leio. É porque é algo treinável, se tu praticar, tu vai ficando gradativamente melhor, né? Então, para não falar que a gente está inventando isso aqui, abre aspas, de novo. A capacidade de memorização de informação do ser humano é imensa, não ao nível literal, mas ao nível das ideias, e está na dependência das atividades que lhe servem de base. Que atividades são essas? Estabelecimento de nexo lógico, análise e síntese. Então, se tu tem dificuldade para estudar para a prova, se tu não está conseguindo ir bem em alguma coisa, muito provavelmente é porque está faltando nexo lógico, análise e síntese. A questão da memória emocional que tu falou tem muita relação com isso. Então, aquela questão de, é muito mais fácil tu reter informação que esteja de alguma forma associada a coisas que são importantes para ti, né? Entendeu? Sejam elas coisas que auxiliarão tu ter essa coisa que é importante para ti, ou afastar aquilo que é... Exatamente. Aquilo que é ruim, né? Vou dar um exemplo muito legal aqui. Como a gente tende a decorar as coisas, a memorizar as coisas, que estão relacionadas ao nosso objetivo, seja para alcançar eles ou para obstaculizar. E dá um exemplo depois, que vamos supor que tu está indo para o trabalho e tu faz o mesmo caminho todos os dias, né? Então tu tem a memória desse caminho. Quando você está indo para lá, tu vê que tem uma rua interditada. Aí você, tudo bem, vou sair dessa rua e entrar no trabalho, né? Aí tu simplesmente evita essa rua que está interditada e chega no trabalho. Na hora de ir embora, a mesma coisa. Se você chegar no outro dia e essa rua não estiver mais interditada, provavelmente nunca nem vai se lembrar que essa rua esteve interditada em algum momento, porque tu concluiu o teu objetivo. Sim. E ele fala disso. Como a memória está ligada a uma conclusão e atenção do objetivo. Ele fala ali que tarefas que tu deixa em stand-by, eu não terminei, deixei para depois, vai ficar perturbando a tua cabeça. Atenção psicológica no objetivo não concluído. Porque faz sentido. Invoca a memória. Tá ligado? Faz sentido, né? Ele dá um exemplo muito legal, que tu fica pensando, nossa, tem que levar meu carro no lava-jato, tem que levar meu carro no lava-jato, fica, sei lá, uma semana pensando isso. Quando tu leva o carro no lava-jato, tu esquece que deixou o carro lá, sei lá, vai sair de casa pra ir no mercado, chega na garagem do prédio, cadê meu carro? Exato, Tá no lava-jato, ficou a semana inteira falando disso, cara. Só que quando tu concluiu o objetivo, a tensão diminuiu, tua memória jogou fora. Dá pra dizer que é até uma função de adaptação, né? Também isso aí, né? Com certeza. E aí tem a relação da emoção que eu tava falando, né? Mais uma vez o eu do Descartes aí parece que é um fantasma. Então, o pessoal que sempre esteve, né? A gente acaba falando disso todo episódio. Mano, eu acho que não teve um episódio que ele não falou de emoção ou do livro, né? É o de Descartes. Mais uma vez. Eu coloquei de exemplo aqui que tu costuma lembrar mais das aulas de um professor que você gosta. Sim. Tu acha, muito tesão as aulas dele e enfim, né? Sim. Costuma lembrar melhor desse tipo de aula porque te dá algum sentimento bom. Sim. E também grafei o nome de um cientista aqui que chama Smirnoff, que é o nome de uma vodka. É um pensamento intrusivo. Meu Deus, como é que pode? Faz parte. Foi engraçado, foi muito sério, cara. Foi muito alto de boa.
falou com intenção e foi muito automático, tá ligado? Porra. O nome do disso aqui que é o nome de uma voz. Muito seco. Não, eu grifei aqui. Como se fosse uma coisa, mano, muito importante. Meu Deus, cara. Eu bebi água bem na hora, tipo... Ele fala também sobre o tônus emocional, né? E a relação das impressões, da impressão que ele tem de que a emocionalidade, as impressões acompanhadas de emocionalidade tendem a ser mais retidas do que as que não têm emocionalidade, né? Então, momentos emocionantes, momentos felizes, momentos tristes, momentos raivosos, a gente costuma lembrar mais quando a emoção tá ligada, né? Tem um tônus mais intenso, né? Emoção, né? Achei interessante que ele... isso aqui é do autor, tipo, isso aqui não é do Luria. Ele bota ali uma relação com Freud, né? Porque ele fala que, por exemplo, Freud em 68 falou que essa relação da emoção com a memória, é claro que ajuda a lembrar das coisas, mas ela pode ter um efeito rebote, entre aspas, né? Porque a gente, pra psicanálise, a gente tenta recalcar muita coisa, né? Então, eventos traumáticos, eventos que, enfim, por algum motivo o nosso inconsciente acha que é necessário recalcar, eles estão sempre ligados à emoção. E essa emoção, nesse momento, está agindo como um mecanismo de recalque, não como um mecanismo de lembrança. Talvez seja... Uma opinião pessoal. Tipo, uma ideia, né? Tipo, que seja tão carregado de conteúdo emocional negativo que tu não consegue conscientemente lidar, né? Então é tão pesado, porque realmente situações que envolvem tipo, uma carga emocional grande, a gente tende a lembrar mais, só porque talvez seja tão pesadamente ruim que daí... Que é melhor recalcar, né? Exato. Não, o recalque é um mecanismo super importante de defesa. Outra coisa interessante pra gente pontuar aqui, que no artigo traz, como eu falei antes, o artigo traz vários experimentos diferentes que explicam, né, a história da memória, o processo de consolidação da memória, dos tipos de memória, enfim. E um deles traz ali, se eu não me engano, eles pegam 2 grupos em período escolar e um grupo eles fazem, não sei se era adolescente ou criança, mas fazem tipo, esse grupo lê um texto 3 vezes e o outro grupo faz as pessoas ali interpretarem o texto, né? E o resultado desse experimento no resultado desse experimento se observou que o grupo que teve que interpretar o texto reteu muito mais informação do que o grupo que simplesmente leu 3 vezes o texto, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que atividades que exigem mais dos nossos processos de raciocínio, que são mais intelectualmente complexas, também facilitam a retenção de informação, né? Então, é aquela coisa que está meio ligada ao que a gente já falou. Se é uma atividade muito mecânica, tu lê passivamente, vamos dizer, né? Tu fica lendo passivamente, repetidamente, tu até consegue decorar, mas não é a mesma coisa que tu achar uma razão de ser no texto, tipo um sentido, conseguir fazer associação lógico-linguísticas dentro do texto e entender o que ele quer passar para ti, né? O que ele quer dizer, né? Assim tu firma muito mais informação. Né? No ensino médio eu tive um professor de química que ele falava que tipo, as pessoas têm maneiras diferentes de estudar, né? Isso é importante também. Por exemplo, quando a gente viu que a situação em que os adolescentes eles se organizavam, né? Pra entender, é que, por exemplo, a gente teve uma prova de psicopata e psicanálise, numa eletiva que eu faço, e tinha um conteúdo muito difícil de entender, umas palavras em alemão e tal, se eu só pegasse o slide e ficasse lendo, era impossível decorar. Tava numa ordem tipo da esquerda pra direita, num texto contínuo. Só que aí se tu pega aquela informação, relaciona numa tabela, tu pega e você faz a tabela, relacionando a tabela, colocando o significado de lado, é muito mais fácil decorar. É muito mais fácil memorizar. Porque tu tá organizando as informações de uma maneira que fique claro pra você. Análise, síntese e nexo lógico. Eu cheguei até a grifar uma parte que era pra citar também, abrir aspas novamente, né? Ele dá alguns lacres finais, uns fechos, né? Em quem tá lendo o artigo. Que ele diz que a depreciação da memória só pode ser entendida enquanto enfatiza os processos puramente mecânicos, né? Então, o ato de depreciação da memória é justamente entender e achar que ela é só o acúmulo de informação mecânica, que é aquilo que a gente já disse anteriormente. Ele coloca: memorizar é sinônimo da capacidade de organização do material a partir de estruturas lógicas, né, lógico, ou semânticas de sentido, né? Sim.
E no final, ele diz bem assim: a memória tem também a sua importância no que concerne a estruturação da personalidade. Sim. Perder a memória significa perder a identidade. Uma personalidade forte, ao contrário, tem memória de sua história pessoal. Sim. Isso aqui já puxa o gancho um pouco pra questão do Black Mirror, né? Sim. Memória de história pessoal. E é isso. Da criança para o adulto, as principais diferenças, né, na questão do perfil da memória é que a criança ela tem uma memória estética, ou enfim, visual, né, muito mais desenvolvida, né, do que o adulto, né. E não só isso, a memória dela também ela é menos seletiva e não é arbitrária, né, ou seja, a criança ela lembra randomicamente de fatos muito vividamente, né? Só porque ela não tem um controle, tipo, ela não consegue escolher lembrar, tem dificuldade de escolher lembrar tal coisa e não de outra, né? Não tem muito controle sobre isso. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, sendo escolarizada e tal, se vai introduzindo recursos externos para que ela consiga direcionar a memória dela, que é meio descontrolada, para informações específicas. Então ele traz aqui a questão de quando ela está sendo escolarizada ali, tu quer que ela lembre da palavra luz, tu mostra no quadro o desenho sol, tá ligado? Ou a palavra escola, caderno, desenha um caderno, ou ela vê um caderno, ela lembra de escola, né? Então, tu vai usando esses recursos auxiliares, né, de fora dela, vai para além dela, para que ela consiga se recordar de uma forma mais específica, mais seletiva, né, das coisas, né, conforme necessidade, né. Então, e vai passando disso, vai saindo disso, para cada vez mais aquela questão que o Rafa ele falou bastante de memória interiormente imediata, né, tá ligado? Interiormente imediata, tipo assim, ela vai sendo introduzida a linguagem para ela também, ela não precisa mais de recursos externos, aí tipo assim, ela começa a categorizar logicamente as coisas, saber que determinados tipos de objetos fazem parte de um determinado tipo de, sei lá, de categoria de grupo de coisas, então é mais fácil de memorizar, de relembrar dessas coisas. Não que a gente abandone esses recursos, porque até hoje a gente usa, tipo, amarrar uma fitinha no dedo, por exemplo, o Rafa falava muito, amarrar uma fitinha no dedo para lembrar de colocar a card para descongelar, por exemplo. Sim. Ou, por exemplo, ter uma agenda, o Google Agenda no celular, onde você anota todas as coisas. A gente tem um cronograma, uma planilha do episódio, com o conteúdo dos episódios sendo gravados. Ou que hoje em dia muita gente tem, por exemplo, o grupo no Zap com você mesmo, você manda lá, sei lá, que nem eu mandei hoje, fazer perfil no Lattes e tal. Você vai lá e manda pra você lembrar de fazer à noite. Aí... Enfim, só isso. A gente nunca se livra 100% de coisas auxiliares, porque eles ajudam. Principalmente nessas memórias do dia a dia. Claro, claro. E outra diferença a se pontuar, que eu acabei esquecendo de falar ali no início, da memória da criança para do adulto, é que quanto mais a gente vai maturando e se desenvolvendo, né, passando por esse processo de desenvolvimento da memória, né, enfim, pelo auxílio da escola, da cultura, do social, né, a nossa memória vai ficando cada vez menos visualmente vívida, né? Então a gente começa a se apoiar cada vez menos nessa memória idética direta, né? E cada vez mais uma memória fica cada vez mais abstrativa e mais verbal, né? Entendeu? Ela fica mais complexa, né? Só que visualmente ela fica mais complexa no geral, só porque ela fica visualmente menos complexa, né? Menos vívida. A gente não consegue relembrar das coisas como a gente lembrava quando a gente era criança, né? Com aquela intensidade, só que a nossa memória é mais capaz, mais complexa. Além do artigo que a gente falou do Jorge, a gente também vai usar um outro artigo. Esse não é um artigo científico, ele é um artigo, ele é um post de uma revista de Psicologia, Filosofia e Arte, que se chama A Mente é Maravilhosa, da seção de Neurociências e Processos Psicológicos Básicos. O nome do artigo é O que é a Memória Emocional, e é o que a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho para relacionar com o episódio Eulogia do Black Mirror, né? Além de tudo aquilo que a gente já falou sobre memória e emoção, que a gente disse no artigo anterior, ele ressalta aqui uma coisa muito legal, que a memória emocional, ela é basicamente não só
o tônus emocional que amplifica a capacidade de se decorar algo, mas também é a memória do que sentimos naquele momento e até do que pensamos. Então, quando a gente fala da memória emocional, se lembra de eventos associados ao que aconteceu e esses eventos associados às suas respostas fisiológicas e emocionais. Então, se lembra do que você pensou, do que você sentiu naquele momento. Isso aí no livro de Descartes fala também. Fala, tem mais pro final do livro, ele explica como os estados somáticos que vêm a emergir diante de algumas situações que a gente experiencia, a gente grava eles de certa forma depois de experienciar eles, e a gente já associa eles a determinadas situações que a gente vive, né? Então, às vezes, quando tu pensa em uma situação semelhante, tu já consegue sentir aquele estado somático, tá ligado? Só de pensar, tu consegue meio que reviver, tá ligado? É isso que eu queria, ressaltar. Só por exemplo, pensar. Quando a gente tá falando de memória emocional, é pensar quando alguém te fala, semana que vem a gente vai ter que apresentar um trabalho, e você não gosta de apresentar trabalho. Quando você for pensar nisso, tu vai lembrar do momento que você apresentou o trabalho, tu vai quase conseguir sentir o frio na barriga, sim, a mão suando, a voz fraca, tensão na corda vocal, as pernas trêmulas lá na frente, vasoconstrição, tu vai sentir todas as respostas fisiológicas e emocionais. Isso é memória emocional, não é simplesmente se lembrar do fato, mas se lembrar de como se lembrar de como se dá a percepção do indivíduo enquanto um ator dentro do fato. Porque até no livro também, de novo, fala que um estado emocional é um conjunto de alterações fisiológicas. Então, todo esse sentimento, as sensações que a gente tem é justamente o que tu falou, né? É o frio na barriga junto com vasoconstrição. Quando a gente tá falando, por exemplo, da memória verbal, a gente vai falando, estudar isso, estudar aquilo, decorar coisa. A gente tá falando do indivíduo decorando alguma coisa que tá fora dele, entre aspas, né? Agora, a memória emocional tá ligada exatamente à maneira como você tá inserido dentro de uma memória. Como você estava naquele momento que você está se lembrando de alguma coisa. Como estava a sua consciência, a sua percepção em algum momento, em alguma coisa que você está se lembrando. O que você sentiu, o que você pensou. É a memória da situação e a memória de como tu tava na situação, de o que tu sentiu na situação. E é exatamente por esse motivo que a nossa memória é não exatamente a coisa mais confiável do mundo. É por isso que quando, por exemplo, tá num grupo de amigos e você vai pedir para essas pessoas contarem uma história, cada um vai contar a história de uma maneira diferente. Claro que o conteúdo da história pode até ser preservado. O conteúdo que cada um vai enfatizar mais, a maneira como cada um se sentiu, influencia diretamente na maneira como se lembra. Sim. Isso tá muito na neurologia, né? Que a gente vai falar depois. Sim. A maneira como o cara lembra da relação com a moça, de como a história aconteceu, é super voltada para a perspectiva dele, de como ele se sentiu. Tu fica um questionamento ali para ti, né? Mas, até uma das possíveis perspectivas é que, foi tão pesado para ele que ele distorceu, meio que talvez como defesa, né? Ele distorceu as coisas. Ele recalcou. E outra coisa muito legal que ele fala, que é a relação de, por exemplo, a memória tá ligada à emoção, não só o tônus emocional contribuindo para que fique gravado com mais facilidade. Ele diz que como as memórias emocionais estão ligadas a justamente cargas de importância muito grande, a gente tende a lembrar delas mais vezes, o que reforça os circuitos cerebrais ligados a essa memória, que basicamente vai fazer com que você reproduza, igual a gente está falando no artigo anterior, mais vezes essa memória. Retenha mais, fica mais consolidada. Se a gente está falando de registrar, observar e reproduzir, quando é uma memória de algo tão triste que você fica lembrando o tempo todo, por exemplo, na hora de dormir, então você vai começar, essa memória vai ficar gravada na tua cabeça, né? Claro. Eu tenho um poema que eu decorei no ensino fundamental, por algum motivo, presságio do Fernando Pessoa, sei até hoje, li de cor, as 2 primeiras estrofes e a última, que era a minha parte do trabalho, as 2 estrofes do meio era do meu primo. E ficou até hoje, mano, porque eu fiquei 2 semanas decorando aquele bagulho, e até hoje eu sei. Presságio do Fernando Pessoa, muito legal o poema, inclusive. Então agora a gente vai ir para o último momento do nosso podcast, que é que a gente vai conversar um pouco sobre o episódio 5 da 7ª temporada de Black Mirror. O episódio se chama Eulogia, tá? O Eulogy, está vendo em inglês. E ele traz um conceito muito legal, né? Black Mirror tem toda essa questão da distopia
tecnológica. Tem sempre um dilema. Um dilema, Ou alguns. Ou alguns. Esse episódio, o episódiologia, ele vai falar um pouco sobre o Philip, né? O Philip é um senhor de idade que mora sozinho, ele tem ali em torno dos 60, uns 65 anos, imagino eu. Ele recebe um convite para fazer parte de um processo de um funeral, de um velório, de uma mulher que ele conheceu, de um amor de adolescência dele, de jovem adultez dele. E no começo é até meio confuso, assim, ele recebe ligação e tu, quando tu tá vendo, tu percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? Ele recebe ligação, a pessoa encarregada da instituição aí que tá promovendo o funeral pergunta do nome dessa mulher, daí ele meio que no começo ele não lembra. Ou ele fala que não lembra também, né? Aí não lembro. Aí ele falou, talvez conheça o nome de solteira dela. Aí ele fala o nome de solteira. É verdade. É legal. E aí, é basicamente a construção de um memorial virtual. O que é isso? Eles mandam pra casa do Philip um dispositivo que ele coloca meio que na região da têmpora aqui. É têmpora aqui, né? Na região da têmpora ali. E ele consegue entrar num processo de imersão das memórias dele. Então é para construir histórias sobre a moça que faleceu, para construir momentos da vida dessa moça que faleceu, para mostrar no memorial, né? E o Philip é parte da história dessa mulher. Então ele coloca um dispositivo na têmpora e ele se encontra com uma moça que guia, que depois ele vai descobrir que essa moça... Olha o spoiler, hein? Vai assistir primeiro, hein? É verdade. Se não assistiu, sai. Por favor. Mas você já assistiu ou você tem que tomar spoiler? Essa moça que guia ele, né? Que é a inteligência artificial dentro do dispositivo que guia ele, é a filha da Carol. Não é a filha... É uma inteligência artificial que foi construída... A partir com base na filha. Na personalidade, nos comportamentos e das emoções da filha, né? Então, ele... E aí ele tem esse primeiro momento que ele fala, olha, eu não tenho tanta coisa assim dela, né? Aí não tenho fotos. Não tenho fotos dela, não tenho nada. Porque spoiler, ele tem. Essa é a proposta. Ele tem. O recurso consegue ajudar o Philip a entrar dentro das fotos. Pra reviver. Ele por ele mesmo, ele tem... As memórias são meio, assim, nebulosas, meio confusas, ele não lembra muito bem. Mas aí a mulher encarregada dele da instituição fala que, se tiver fotos, a gente consegue te ajudar a reviver melhor essa... E olha que legal que a gente falou das imagens, da representação do tipo de memória e imagem de representação. Lembra que eu li um parágrafo que falava sobre... como interação maior com o objeto faz com que você é mais fácil de decorar algo, de memorizar algo quando você mais interage com esse objeto. E é isso que o Philip tá fazendo, cara. Sim. Ele entra dentro da foto, que é uma interação maior com o objeto de memória do que isso. Sim. Ele entra na foto, ele vê tudo. Só que qual é a questão do episódio? Que dá uma gastura, dá uma agonia. Todas as fotos que o Philip tem dela com ele, ou enfim, dela de uma maneira geral, ou estão com o rosto dela todo riscado de preto, ou tá cortado. Ou ela tá de costas. Ou ela tá de costas. Na primeira foto eu lembro que ele entra junto com a filha dela, que até ali ele não sabe que é filha. É verdade. As fotos que ele tem fácil acesso, ela tá de costas. Aí quando ele pega e fala, ele admite que ele tem outras fotos, que aí ela tá com o rosto de frente, ele fala, mas não vai ajudar. Tá tudo rasgado. Tá tudo rasurado, tudo riscado, cortado a cara fora. Mas daí, enfim, é interessante que justamente essa primeira foto ele entra e a Carol tá de costas e tipo assim, as pessoas que têm o rosto ele lembra, né, delas, alguns ele fala o nome, ele faz não sei o que. Eles vão caminhando. Eles vão caminhando, eles vão investigando e tipo, algumas coisas dão feixes de memória que acendem mais da memória ali em questão da foto. Então, e daí conforme ele vai, expandindo a consciência dele, a memória, a foto até que ele tá dentro vai ficando mais viva, tá ligado? Vai tendo interação, as pessoas vão se movendo, vê movimento. Dá pra gente fazer uma análise psicológica do Philip, uma tentativa de análise psicológica, uma hipótese de análise psicológica do Philip, bem que assim. Estudantes. De que o Philip, se ele realmente odiasse a Carol, não gostasse da Carol e quisesse tirar a Carol da vida dele, da memória dele pra sempre, ele tinha só jogado
aquelas fotos fora, ele tinha Sim, se desfeito daquilo ali. Mas há um significado importante naquelas fotos pra ele. A Carol tem um significado importante pra ele. Por isso que pra mim, eu até anotei, aí opinião pessoal de novo. Tipo, não querer lembrar, pra mim, é diferente de querer esquecer. Querer esquecer é quando tu realmente quer expulsar um conteúdo. Sim, sim. É quando tu quer jogar fora, é quando tu quer nunca mais pensar naquilo. Agora, não querer lembrar, pra mim, tá ligado à memória emocional de não querer se sentir da maneira como se sentiu naquele momento. Talvez seja isso que ele esteja buscando, registrando, enfim, o rosto dela nas fotos e tudo mais, né? É, que assim, não tem problema vir de spoiler, porque a gente já tá falando também da série, né? Mas ele mesmo fala depois, né, que tipo, cara, depois dela minha vida acabou, né? Lembra? Uhum. Ele fala, depois dela minha vida acabou, tipo, ele perdeu o rumo completo, assim, né? Não, tá ligado? Ele falou que não via mais valor em nada, não queria saber de nada, enfim, né? Exatamente, mano. E é muito interessante, porque fica muito claro conforme ele vai contando a história pra Yada, a filha da Carol. O ChatGPT ali, mulher. É o ChatGPT. Genial, o ChatGPT mulher. E ele vai contando uma história e você fica, nossa, que mulher horrível. Que, mano, como que ela pôde fazer isso com ele? Como que, nossa, ele é tão fofinho, ele é tão perfeito. Só que... No começo tu acredita muito que, tipo assim, que a mulher foi uma otária. Otária com ele, mano. Meu Deus, pisou nele. E, mano, meu de Deus. salto alto. Furou o nossa. coração dele com um salto alto, Cara, e pulando em cima dele. É um animal indefeso, cara. Coitadinho, né? Só que aí é que tá que a gente falou da questão da memória emocional, tá muito ligada à percepção, tá ligado? Não, ela é a percepção. Ela é a percepção do seu estado fisiológico em um momento e da sua versão da história naquele momento. Então ele só conta a versão dela. E o papel da filha lá é trazer essa outra versão. É questionar ele do que está sendo dito. Então quando ele fala... Tem uma foto que eles estão... Tá foda. Tem uma foto que eles estão tipo, tocando numa banda. E ela não tá tão animada, assim, ela tá no teclado tocando. E aí ele fala, aí, olha pra ela tá animada, alguma coisa assim. E a primeira indício que a gente tem que ele talvez esteja mentindo alguma coisa, ou que ele simplesmente não se lembre tudo da maneira como aconteceu, é porque a filha pergunta, mas você perguntou tipo, se ela queria tocar o teclado? Porque ela tocava outro, ela gostava, ela era apaixonada por outro instrumento, só porque ali, tipo, ele achava que não tinha espaço para aquele instrumento. Exato. Aí ele falou que era pra ela tocar o teclado, né? E daí ali na foto tu vê, ela tá tocando o teclado, daí a filha, tipo, pergunta pra ele. Tá, mas ela não parece... Você perguntou se ela queria tocar? Tipo... E tem outra parte da memória muito interessante, que é que eles estão numa festa, e nessa festa... Nossa, essa daí acho que é uma das mais foda, né? Eles estão na festa e daí ele, tipo assim, tá... Enfim, é um barzinho, pá, daí ele tá trabalhando no bar, ele trabalhava no bar, e naquele período ali... Halloween. E daí ela, que eles eram um casal, ela tava sentada numa mesa, aparentemente com um cara do lado dela. Tá ligado? E ele percebe assim... E a percepção dele, a memória daquilo ela ficou a noite inteira com aquele rapaz. E ele dando bola pra ela, dando abertura pra ele a noite inteira. Olha a memória dele. Ele não tava mentindo naquele momento. Ele realmente ele tem essa memória. Ele, tipo, pra ele foi aquilo ali, tá ligado? Ele sentiu a raiva, ele sentiu os ciúmes, ele sentiu a inveja. E a filha dele fala... Dá uma olhadinha aqui de perto. Aí ela tá tipo assim. Ela tá se inclinando pra trás do rapaz perto dela, parecendo que o rapaz tem um bafo, tá ligado? E aí ele fala, ela não parece estar gostando muito. Ele fala, olha, talvez não seja. E quando eu falei a festa inteira, não foi tipo a festa inteira, né? E ele começa a, tipo, desminuciar e ter outro ponto de vista. Mas daí também a filha depois questiona a menina do bar que meio que ficava em cima dele. Verdade, Que daí ele fala, que daí do ponto de vista dele, ele falava que não tinha nada, só porque... A Carol falava que sempre via a intenção nela, mas ele não aceitava, tá ligado? Mas daí ele achava que que ela tinha intenção com o cara, entendeu? Então era 100%, tipo assim, um lado, né, tá ligado? A visão que tu vê ali no começo é dele. Sempre a dele. E a filha tem esse papel de questionar ele acerca do que ele viu. Ela não apresenta informação nova nenhuma, porque ela não tem, ela não tava lá. Ela só pergunta, ela só questiona, né? E tem, né, o cara, enfim, o mais spoiler aí, então vai assistir.
Que é o cara traiu realmente a Carol, né? Ele a Carol foi fazer alguma coisa em outra cidade. Tipo, ela foi estudar, conseguiu uma oportunidade pra estudar em alguma universidade, participar tipo, num grupo de orquestra, algo assim, que ele conseguiu pra ela, eu acho, algo assim. E daí, enfim, daí ela foi, só que eles estavam no relacionamento, né? Eles estavam. E daí eu sei que passou um tempo... No aniversário dele, né? Daí ele fala assim... mas tipo, aí ele começa a ficar bem emotivo quando tá falando dessa parte, ele fala... porque ela nunca ligava quando ela tava lá. Aí justo no meu aniversário, do nada, que ela nunca ligava, nesse aniversário... Nesse dia, ela ligou. E era um telefone fixo de casa e tava ele e essa moça do trabalho, que a Carol confiava. Daí rolou uma massinha, um presente de aniversário ali, né, por parte da moça que trabalhava. E aí, quem atende, que é um telefone fixo, é a moça, né? Então você imagina, a Carol liga pra casa dele, quem atende não é ele. Feliz aniversário. Feliz aniversário. A voz é uma mulher. Daí uma mulher atende, né? Daí dá um fuzuê fudido ali. Não sei o que lá, e aí ela tem um caso com um tocador de... com... clarinete, enfim, tocador de algum instrumento da orquestra. Se relacionou, foi tipo uma única noite lá com o engravidou do rapaz. Do cara. E daí é isso, tipo, ele ia pedir a Carol em casamento, né? Mas até então eu acho... O ponto mais forte que, tipo, acho que realmente causa todo o trauma dele é o pedido. Que daí ele vê que, tipo, ele vacilou, ela também tinha vacilado, e eles combinam de se encontrar em um restaurante na cidade que ele tava, né? Um negócio assim. Eles fazem um plano de uma viagem pra fazer juntos. Mas, tipo assim, que ela tava lá na cidade e ele ia, e ele combinou com ela de visitar ela nessa cidade, depois de um tempão ali, né? Ela ficou, tipo... O plano dela era ficar 6 meses, acho, estudando. Aí no meio disso, eles combinaram dele e viajar pra lá, pra ver ela, tá ligado? Tinha um plano turístico, tá um mapinha de turista. E aí ele vai pra lá, eles vão no restaurante e ele tenta pedir ela em casamento no restaurante, né? E ela não aceita, né? Mas tipo, até a gente tá falando aqui bem em ordem cronológica da série, porque tipo, isso é da perspectiva dele, né? E depois tem a parada de que a gente descobre que era bem assim. Ela até queria, mas tinha algo que ela tinha... Ela queria falar pra ele não falou, que ela tava grávida desse rapaz do Jester. Da orquestra. E ela não sabia se ele ia querer, tipo, ser o pai de um filho, de uma filha que não é dele. E não só isso, tipo, ela tentou conversar com ele, mandou mensagem, e ele falava que não tentou. Não tentou. Tinha foto com o bilhete. Tá ligado? Você vê, nesse momento, que você vê que talvez seja o único momento que ele realmente mente. Porque ele vê aquela carta no chão, com o apelido dele, e ele tenta tão drasticamente pegar aquela carta como se ele soubesse que tinha alguma coisa ali. Só porque ele tá dentro da foto e tu não consegue interagir com as coisas na foto. São estáticas, mas assim, tava o bilhete aqui no chão ele fica tentando puxar, assim, arrancar, mas não dá, cara. E ele ficou naquele frustrado, que ele não tinha visto aquilo, ele não tinha percebido, ou fingiu que não. Mas aí eu já acho que é uma parte que, tipo, que ele recalcou, assim. Eu acho que é. Porque tipo, ele guardou o bilhete, porra. Exato. Porque ele vê o bilhete, quando ele entra na foto e vê o bilhete, ele tenta buscar como se ele não tivesse visto antes, como se no momento ele não tivesse lido, ele passou despercebido, mas ele viu sim. Depois ele pega um livro, já coisa, se eu procurar em tal lugar, aí ele vai e pega o livro, completamente aleatório, ele tá fazendo uma atuação com ele mesmo ali, ele tá brincando com ele mesmo. Ele pega o livro e dá uma folheada e cai o bilhete. Nossa, e ele, que surpresa, né? Ele pega, abre, lê o bilhete, vê toda aquela história do cara do jazz, meio que perdoa ela, entre aspas, né? E vê que ele poderia ter tido uma vida incrível, né? Não teve com essa moça, que era o amor da vida dele. E aí, no final, a recompensa, entre aspas, de todo esse processo de relaboração. É bem uma jornada de tipo, acessar o inconsciente pra trabalhar toda aquela carga que tá recalcada, né? Reprimida, né? É o que ele faz, no final a conclusão é até bonita, assim. Ele consegue, tipo, ele consegue reencenar dentro da cabeça dele, agora que ele lembra das coisas de uma maneira tão bem lembrada, ele consegue reencenar um vídeo dela, tocando, no final. Sim. E aí, finalmente, a gente vê o rosto dela, e ela tocando, e ele, tipo, olhando ela tocar, assim, e ele chora pra caralho. Ele dá pra ver que ele tá meio feliz. Tipo, no vídeo, ele jovem, né, tá feliz e tal. E ele, no final, também, ele fica meio feliz.
E é muito emocionante, um dos episódios mais emocionantes. Sim. E ele faz a gente ponderar sobre, tipo, guardar ou não, tipo, memórias, coisas, porque isso tudo é memória ruim. Tipo, isso tudo são arquivos não, são tipo recursos auxiliares de memórias ruins. Só que, pô, será que tipo, toda memória ruim tem que jogar fora? Tipo, No caso dele foi importante ele acessar aquilo ali para resolver. Entendeu? Ele precisava daquilo ali. Ele teve que entrar em contato com ele para resolver. É parte da história dele aqui, né? Muito obrigado para vocês que acompanhou a gente até agora. Se você curtiu o episódio de hoje, manda para aquele seu amigo que tem problema de memória, que sempre esquece carteira em todos os lugares. Ou talvez para aquela pessoa que ainda tem foto da ex guardada. Exato, manda para ele também. também. Pra ele também. Manda também para aquele seu amigo que está no primeiro semestre de psicologia. E tem uma matéria de segundo, terceiro, tem uma matéria de processo psicológico. Se ele quiser estudar memória por esse vídeo aí, tá bom pra caralho. Cara, acho que no mais é isso aí, né? Agradecemos muito aí o engajamento de todo mundo, principalmente no Instagram. A gente tá vendo que tá dando resultado, cara. Tá bem legal. Aqui persistindo é porque tá dando resultado. Vocês estão mostrando que tá dando resultado. Exato. Muito obrigado pelo feedback, muito obrigado pelas views, pelas curtidas e pelos segmentos no Instagram. Isso. Tá? Isso é a principal motivação, positiva, né, cara? Nossa, pra perpetuação da nossa resposta, do nosso comportamento. Quando na perspectiva da AC. Direto assim, eu durmo, daí no outro dia tem aula, acordo cedo, abro o nosso perfil ali, vejo, mais não sei quantos seguidores, já chamo o JP, mano, olha isso aqui, né? Caralho, não acredito. É o dia todo, a gente mandando, farmando seguidor. Professor seguindo, nossa, professor seguindo, amigo. Vou dar um trem. Mas tá legal, tá da hora. Cara, a gente tá meio que reorganizando, reestruturando ali o nosso cronograma, né? Porque alguns assuntos a gente tava planejando falar por agora, mas não vai dar. Vai deixar pra depois, a gente fala depois agora. Tá vindo outros que são mais urgentes. Vamos querer trazer convidado. Exato. Eu acho que o próximo pode ser o convidado. Pode ser o próximo, Teremos um convidado para falar com a gente de um assunto muito legal. E que caiu no senso comum um pouco, inclusive. Com certeza. A galera fala super errado disso aí, tipo, em signo e outras coisas. Então, é isso aí, né? Muito obrigado. Se você assistiu agora, esse foi o Epistemo.